A paz do Senhor. Bom, vamos retomar então aqui agora e nós vamos fazer uma abordagem agora até do ponto de vista intelectual, profissional. E aí eu peguei o texto de uma professora, a doutora Silvia Guzmão, e é um texto que é muito rico. Eu vou ler esse texto para a gente, depois a gente faz algumas observações. O texto é o valor da ética e a honestidade intelectual. As mudanças sociopolíticas e culturais que ocorrem no mundo ao longo das décadas têm produzido efeitos na subjetividade da sociedade. Desde o advento do neoliberalismo, vemos surgir um novo homem regido por uma nova lógica, a mercadológica. Esse homem foi o consumidor que incorporou o valor mercantil como padrão dominante da sua relação com o mundo. Hoje o indivíduo tem sido representado pelas suas posses e não pelo que é. Essa lógica gerou homens individualistas que valorizam apenas o olhar sobre si, suas necessidades, ganhos pessoais e carreira, buscando nos objetos produzidos pela ciência e pelo mercado seus modos de satisfação. A partir de então, valores como respeito à tradição, à lei, aos limites, às diferenças de lugares e de gerações cederam lugar ao desejo desenfreado, à satisfação imediata e ao movimento de se obter as coisas sem esforço. A palavra de ordem da contemporaneidade é gozar ao máximo, quebrar as regras, superar todos os limites. Esse deslocamento das referências simbólicas como ordenadora social produziu uma fragilidade nos laços sociais. Olha como as coisas se amarram, né? É muito interessante esse texto. As pessoas ficaram desligadas das outras e do mundo. Nesse sentido, as questões éticas foram subestimadas e deixadas a cargo de cada um. Os fins sociais ficaram restritos àquelas situações em que ocorrem coincidência entre objetivos individuais. Vivemos uma busca incessante e autista da própria felicidade. Segundo Bauman, a modernidade líquida constitui um momento histórico em que todos os freios institucionais desapareceram e foram trocados pela autoestima e pelos desejos singulares. Tudo isso não acontece sem consequências. Observamos seus sinais na dificuldade tão evidente atualmente dos indivíduos construírem laços, inclusive amorosos, trocados frequentemente pelo estabelecimento de relações virtuais e fugazes. Na avidez por novidade, na quebra sem constrangimento dos acordos de trabalho e dos vínculos institucionais. A rotatividade é o que hoje norteia o universo da vida do trabalho e dos conceitos sociais. Por essa razão, a ética e a honestidade intelectuais são atributos cada vez mais valorizados e podem fazer diferença para aqueles profissionais que desejam ascender na carreira, na medida em que são imprescindíveis a quem deseja transmitir confiança e credibilidade. No dia a dia, aparecem na posição do profissional respeitar o outro, cumprir os acordos estabelecidos, não falar uma coisa e fazer outra, não dissimular, não prometer algo que não pode cumprir. Dizer o que precisa ser dito sem ofender as pessoas nem desrespeitá-las, assim como saber se posicionar, não se apropriar de ideias dos outros e compartilhar sucessos e fracassos. Esse texto é muito rico. Esse texto traz para a gente uma reflexão muito oportuna para a gente iniciar o que vamos falar sobre ética cristã. E isso aconteceu hoje, nós estamos no auge dessa bomba, né, que é o individualismo. E o individualismo ele tem muito a ver com o que acontece lá no século XVI. Porque foi a partir da ideia do iluminismo que as pessoas começaram a olhar para si e esquecer o outro. Sim, vale a gente voltar um pouquinho aqui no tempo e entender como é que funcionava lá no medievo, né? Nós tínhamos
as pessoas que viviam nos feudos, né? As pessoas que viviam nas terras. O domínio era da igreja, o clero era quem dominava tudo. Essa igreja que também no século XVI ela foi de uma maneira muito assertiva, ela foi chamada à reflexão, e a partir disso, inclusive, é que nasce a Reforma Protestante, da qual nós somos filhos. Mas naquela época aconteceram várias reformas, industrial e entre tantas outras, e começou um movimento. A gente começa a ver a divisão de burguesia, e aí tem todo esse espaço para um discurso filosófico de Marx depois, de Weber logo depois, mas todos eles analisando a partir do ponto de vista do iluminismo. Tem um pensador, um antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, ele até se diz ateu, mas ele disse uma frase uma vez que me deixou muito marcado. Ele falou que é necessário apagar os faróis do iluminismo. Porque a gente não consegue mais conceber a vida numa sociedade, num coletivo, e estamos caminhando para coisas piores. Hoje as pessoas se fecham nos seus ambientes. Um celular hoje é o melhor companheiro de muitas pessoas, né? Elas entram num mundo virtual, onde jogar jogos virtuais são mais interessantes do que conversar com pessoas. Nós temos mais amigos virtuais do que amigos que nós lidamos no dia a dia. Isso tudo é um conceito para ser avaliado do ponto de vista ético, porque o ser cristão ele está muito voltado para o coletivo. Cristo disse que, inclusive, o outro era mais importante do que nós. Então não há muito espaço. E aqui não é que o cristão não quer ascender em qualquer área que seja, mas a maior ascensão do cristão é exatamente alcançar a coroa prometida. E qualquer louro que venha dessa vida é oriundo de muito trabalho, de muito esforço, e há de se procurá-lo, mas não há de se ficar firmado neles. É disso que a gente vai falar no próximo quadro. A gente vai entrar especificamente agora na ética cristã. Como lidar com esses conflitos, com a sociedade que pensa diferente. Estamos na contramão da sociedade. Então, se vocês toparem, vem comigo para o próximo bloco. Nós vamos falar exatamente sobre, entrando agora especificamente no campo da ética cristã. Tá bom? Uma pequena oração. Senhor, abençoa os nossos estudos, abençoa cada um, Senhor, que está participando. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, que possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.